atuais de acordo com o ano, né? Bom, a gente viu aí algumas questões dessa nossa banca em determinados anos e ela trazendo valores muito atuais daquele ano no âmbito do direito constitucional. E isso que gera uma certa preocupação nessa nossa preparação, né? Por quê? Porque o direito constitucional ele nunca esteve tão em voga quanto agora, né? A gente tem visto tanta coisa acontecer no cenário político, discussões sobre responsabilidade do presidente da República, imunidade dos parlamentares, CPI da Covid, que a gente viu há pouco tempo, assunto de grande importância para a gente, competências das unidades da federação, nós vimos há pouquíssimo tempo aí aquela confusão da União mandando abrir, estados e municípios mandando fechar, enfim, tudo isso é direito constitucional, né? Então a gente tem bastante coisa para trabalhar. E como o nosso tempo não é gigante, nosso tempo é bem limitado, a minha pretensão vai ser trabalhar com vocês em cima de questões, tá? A gente vai ter as questões como bússola, essas questões vão nortear a aplicação do nosso conteúdo, o desenvolvimento da teoria. Deixa eu só fazer aquela pergunta básica que eu preciso. Quem está tendo contato com o direito constitucional pela primeira vez aqui? Tem alguém? Todo mundo já conhece bem a matéria, né? Gente, no nosso material de questões, queria muito começar com esse assunto. É um assunto que, para mim, é elementar justamente para que a gente consiga desenvolver aquela parte dos direitos fundamentais, remédios constitucionais, falar, inclusive, dos direitos políticos, falar do executivo, do legislativo, o assunto que está na nossa questão 32. Eu não sei se vocês já estão com acesso aí ao material, mas acompanha comigo aqui a leitura desse texto, dessa nossa questão. E daqui a gente desenvolve. Vamos lá. Diz o seguinte, ó. Os amigos Edinaldo e José Carlos travaram intensa discussão a respeito de sua relação com a República Federativa do Brasil. O Edinaldo, 35 anos de idade, nascera na Áustria e era filho de pai brasileiro e mãe austríaca, os quais trabalhavam em uma organização civil protetora dos animais. O Edinaldo nunca residiu em território brasileiro e, para mim, essa informação aqui é muito importante, saber que ele nunca residiu aqui. Continuando, o José Carlos tem 21 anos de idade, filho de pais austríacos, por sua vez, nasceu no Brasil na época em que seus pais trabalhavam na embaixada austríaca, tendo, em seguida, viajado para a Áustria, de onde nunca mais saiu. Na continuação, à luz da sistemática constitucional e da análise das informações fornecidas na narrativa acima, é correto afirmar a respeito dos dois amigos que a letra A já começa dizendo para a gente que o José Carlos não pode ser considerado brasileiro nato. O que vocês acham, gente? Só dessa letra A, e é dela que a gente começa a desenvolver. Lembre-se que o José Carlos é aquele que nasceu no Brasil, nasceu em solo brasileiro. Posso dizer realmente que ele não é brasileiro? Posso ou não, gente? Ele é filho de austríacos. E mais um detalhe que o nosso examinador disse, né? Não, esse aqui não. Esse aqui é aquele que nasceu, deixa eu só pegar aqui, ó. Ele nasceu no Brasil, mas os pais são austríacos, numa época em que os pais estavam aqui a serviço da Áustria. Então eu já posso dizer que o meu gabarito é letra A. E é justamente assim que a gente começa a desenvolver o nosso bate-papo. Vamos lá, gente? Vamos para o caderno? Vamos fazer as anotações sobre a nacionalidade? Rapidinho, eu desejo usar, sei lá, 1 hora, 40 minutos, para tratar desse nosso dispositivo 12, artigo 12 da Constituição, que trata da nacionalidade brasileira. Como é que eu começo esse trabalho falando da nacionalidade? Primeiro é lembrar que a nossa Constituição ela estabelece, nesse artigo 12, as duas espécies da nacionalidade brasileira. Trata da nacionalidade originária, também trata da nacionalidade derivada. Quando ela fala dessa nacionalidade originária, é justamente o que nós encontramos no 12, inciso 1º, momento em que nós chamaremos aqueles indivíduos de brasileiros natos. E um detalhe, essa nacionalidade originária ela sempre vai independer da manifestação de vontade do indivíduo. O momento de aferição da nacionalidade originária vai ser sempre o nascimento, sempre. Sempre. E aí a nossa Constituição estabelece os critérios. Ou nascer em solo brasileiro, ou nascer com sangue brasileiro. O critério misto que a nossa Constituição traz. E esses dois critérios, solo e sangue, nós começamos a vislumbrar nesse nosso artigo 12, inciso 1º, as suas 3 alíneas. Queria muito que vocês abrissem aí a Constituição de vocês. Trouxeram? Estão com a Constituição? Se puderem, inclusive, não tendo aí a Constituição física, vadimeco,
abrir no telefone celular, artigo 12, vai ser de suma importância conferirmos o texto constitucional. É justamente nesse 12, artigo 12, inciso 1º, que nós encontramos essas informações sobre a nacionalidade originária. Abre aí tua Constituição rapidinho, só para a gente não perder tempo. Para a gente conferir como é que o texto constitucional dispõe sobre a tal da nacionalidade originária. Gente, qualquer dúvida, qualquer coisa que ficar esquisita, para a aula, pergunta. Essa interação ela é sempre muito importante, para a gente não poder deixar passar nada batido. Tá? Acharam aí o artigo 12, inciso 1º? Nós encontramos o seguinte, ó. São brasileiros natos. Letra A diz, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que os pais sejam estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Vou retirar tudo que eu acho razoável, necessário, importante dessa nossa linha A. Primeiro detalhe, os nascidos na República Federativa do Brasil. Você já está anotando. Estamos evidenciando claramente o critério territorial, critério de solo. Os nascidos na República Federativa do Brasil. E num primeiro instante, a gente percebe que nem nos é necessário avaliar a nacionalidade dos pais. Ainda que os pais sejam estrangeiros, nasceu em território brasileiro, tem tudo para ser considerado brasileiro. Mas aí alguém poderia perguntar para mim, Arthur, peraí, nasceu em território brasileiro, será considerado brasileiro ou tem tudo para ser considerado brasileiro? Não, eu digo, tem tudo para ser. Sabe por quê? Porque vai ser muito importante você levar em consideração esses dois pronomes que foram apresentados na redação do nosso artigo 12, inciso 1º, a linha A. Primeiro pronome é esse demonstrativo, que está no plural, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Eu acho que a melhor aula, teu nome, Robson, só para conhecendo o pessoal, a melhor aula, Robson, é quando a gente coloca o cenário prático, né, para acontecer. Meu camarada chamado Alex é um embaixador norte-americano, foi designado pelos Estados Unidos para exercer serviços ao país aqui no Brasil. Você vem, Alex, sozinho, solteiro, chegando aqui no Brasil, exercendo as suas atividades como embaixador, conhece uma linda mulher brasileira, com ela uma linda relação de amor. Fruto dessa relação de amor, teu filho nasce em solo brasileiro. Nasceu aqui, momento em que você está a serviço de seu país. Essa história contada, o filho do Alex deve ser considerado brasileiro nato, gente? Sim ou não? Pode falar que sim. Sabe por quê? Porque na história eu deixei evidente aqui que a mulher não é estrangeira, a mulher é brasileira. E por ser ela brasileira, teu filho vai ser brasileiro. Engraçado, né? O pronome está no singular ou está no plural, gente? No plural. Estou falando do pai ou da mãe, gente. Você está falando dos dois. Olha como é que eu mudo tudo. Alex, se eu dissesse que você é o embaixador norte-americano, que foi designado pelos Estados Unidos a vir ao Brasil, mas Alex vem casado com uma norte-americana, ela também é estrangeira. Me ajuda, gente. Os dois estão aqui em decorrência do serviço? Os dois são estrangeiros e estão aqui em decorrência do serviço. Alex, se nessa minha segunda ocasião, nesse meu segundo cenário, você tem 30 filhos nascendo no Brasil, cara, nenhum deles vai ser considerado brasileiro nato. Pelo simples fato dos pais serem estrangeiros e estarem aqui em decorrência do serviço. Estou sendo claro, gente? Então, cuidado. Eu não estou falando só do pai ou da mãe. Estamos tratando dos dois. Se os dois são estrangeiros e estão aqui em decorrência do serviço, teus filhos que nasceram aqui não serão considerados brasileiros natos. Por isso, o Alex, nessa nossa questão, de cara, eu já sei que o José Carlos não é brasileiro. Ele nasceu no Brasil, mas os pais são austríacos e estavam aqui a serviço da Áustria. Juntos até o momento, gente? Eu vou avançar, porque teve uma prova, não sei se vocês já viram essa questão aí nos aplicativos de questões. Uma prova que aconteceu, salvo engano, em 2014, até antiga. Foi para a Câmara dos Deputados, aqui pertinho da gente. CESP que organizou. Para mim foi uma das melhores questões de nacionalidade que eu já vi até hoje. O CESP trouxe a seguinte história. Era uma mulher argentina, ela argentina, e o rapaz da história era canadense. Ambos foram contratados pela República do Uruguai e estavam no Brasil a serviço do Uruguai, quando nasceu o filho do casal. Só que o CESP afirmou que o filho desse casal deveria ser considerado brasileiro nato. Certo ou errado, gente, se é uma prova tua?
Tá certo. Porque se ela é argentina e ele é canadense, não tem ninguém a serviço de seu país. Eu tenho 2 pronomes aqui. E eu devo levá-los em consideração. O estes, falo do pai e da mãe. E é seu país. Fui claro ou não, gente? Juntos, Alex? Tranquilidade? Então, ó, primeiro ponto, matamos. Vou continuar. Vou partir para a linha B. Bora lá, conferir a Constituição. Vamos ver o que a Constituição nos reserva sobre essa linha B. Vai mudar o critério. Já vai perceber de cara. Nós não mais trataremos do critério de solo. Agora está nascendo fora do Brasil. Você está lendo assim, ó. São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Percebeu? Mudamos o critério? Tua caneta azul para anotar agora o critério de sangue, ou chamado ius sanguinis, critério sanguíneo. E eu não sei se você percebeu, e é muito razoável isso, que quando nascendo fora do Brasil, quando tratando do critério de sangue, eu não tenho a necessidade que o pai e a mãe sejam brasileiros. Um ou outro já se mostrará suficiente para essa transição da nacionalidade brasileira. E olha, cuidado com aquelas bancas, e a tua banca de vez em quando faz isso, que gosta de trabalhar a literalidade do texto constitucional, muitas vezes a troca de um termo modifica a estrutura semântica daquela alternativa. Por exemplo, trocar o e, ou melhor, trocar o ou pelo e aqui, modifica radicalmente a fala. Porque se eu tenho um e no lugar do ou, eu teria aqui a ideia de termos a necessidade do pai e da mãe serem brasileiros, para que o filho pudesse ser considerado brasileiro. Está percebendo? Mas eu não tenho a necessidade que os dois sejam. Só o pai brasileiro, só a mãe brasileira, garantia da nacionalidade do filho. Junto, gente? Mas essa não é a parte mais importante dessa nossa linha B. A parte mais importante dessa nossa a linha B é que esse pai brasileiro que viu o filho nascendo fora do Brasil, a mãe brasileira que viu o filho nascendo fora do Brasil, estejam a serviço da República Federativa do Brasil. Gente, eu sei que isso para alguns sentados aqui em sala, alguns que estão em casa, é algo muito simples. Mas ainda assim eu vou pedir para que vocês coloquem uma observação no caderno. Quero ditar uma observação sobre o que é estar a serviço da República Federativa do Brasil. Isso é muito perigoso. Vejo muita gente falhando pelo simples fato de não saber efetivamente o que é estar a serviço da República Federativa do Brasil. Anota até aqui, prepara aí para a observação que vai entrar no seu caderno. Podemos? Coloca assim, gente. Considera-se serviço o exercício de atribuições, considera-se serviço o exercício de atribuições inerentes, às administrações, direta ou indireta, de qualquer que seja, a unidade da federação. Qualquer que seja a unidade da federação. E se você achar necessário, é contigo, abra parênteses e coloque ao lado União, Estados, DF, municípios. Qualquer que seja a unidade da federação. União, Estados, DF, municípios. Fechou parênteses, ponto. Esse é o conceito. Tem muita gente que acha que estar a serviço da República Federativa do Brasil é evidenciar apenas governo federal. Está errado. Por exemplo, teu nome. Letícia, vamos imaginar que você seja servidora de uma autarquia municipal, autarquia do município de Curitiba, e foi escolhida, dentre alguns servidores, para fazer um treinamento lá no Uruguai, durante 2 anos. A prefeitura selecionou alguns servidores e você foi.
Mas você foi grávida, Letícia, para esse treinamento, e teu filho nasce no Uruguai justamente nesse momento. É uma servidora municipal. Estou falando de autarquia, estou falando de administração indireta. Está a serviço, gente? Tá ou não está? Você está a serviço, Letícia. Teu filho nascendo no Uruguai, nesse contexto, teu filho vai ser considerado brasileiro nato em decorrência do que a gente acabou de ler na linha B. Só que tem um detalhe, Letícia, que a gente tem que ficar ligado, porventura pintando em prova. Letícia vai precisar fazer alguma coisa no momento do nascimento do filho dela, lá no Uruguai, para garantir que ele seja considerado brasileiro nato de imediato? Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque eu tenho certeza que muitos de vocês, se não todos, já viram que quando muitas vezes a mãe brasileira ou o pai brasileiro vê o filho nascendo fora do Brasil, esse pai brasileiro, essa mãe brasileira precisa fazer o registro do filho numa repartição brasileira. Não tem esse negócio, Letícia? Mas eu posso te contar uma coisa? Pelo simples fato de ter lido na questão que você estava serviço da República Federativa do Brasil, teu filho já é considerado brasileiro nato de imediato ao nascimento, independentemente de onde venha a ser registrado. Ainda que ele seja registrado numa repartição uruguaia, o teu filho é brasileiro nato. Pelo simples fato de você estar a serviço da República Federativa do Brasil. Estou sendo claro ou não, gente? Agora a tua história vai ser um pouco diferente da história da... Teu nome? Michele. Michele levanta o braço ali e diz assim: Arthur, meu filho também nasceu no Uruguai, só que eu não estava a serviço do Brasil como a Letícia estava. A minha situação foi um pouco diferente. Eu era casada com um uruguaio, eu morava no Uruguai, eu não tinha pretensão alguma de voltar para o Brasil, estava feliz no Uruguai. Meu filho nasceu lá. E agora? Por não estar a serviço da República Federativa do Brasil, eu não posso considerar meu filho brasileiro nato? Pode, o Michele, né? Só que não pela letra B. A linha C, Michele, vai te contar algumas coisas interessantes. Começa igual, dizendo assim, ó, os nascidos no estrangeiro, então já estou lançando o critério de sangue, desculpa, os nascidos no estrangeiro, pai brasileiro ou mãe brasileira, igualzinho. Mas, Mia, pelo simples fato de não estar você a serviço da República Federativa do Brasil, como a Letícia esteve no nosso exemplo anterior, o que nós esperamos de você, Michele, é que você faça a primeira informação que nós vamos retirar dessa nossa linha C. O quê? Ter feito o registro do seu filho em repartição brasileira competente. Aí você me pergunta, Arthur, mas como assim? Repartição brasileira competente lá no Uruguai? Michele, espero que você tenha feito o registro do seu filho numa embaixada brasileira, consulado brasileiro. Vai depender da relação diplomática que o Brasil tenha com esse país. Mas já vou te adiantar, se é Uruguai, é uma embaixada. Pela proximidade, Mercosul, bloco econômico. Então, que você tenha feito o registro do teu filho, aquela certidão de nascimento, na embaixada brasileira. Aí você vira para a turma e diz, não, Arthur, não fiz. Tem que contar um pouco da minha história, né, Arthur? Meu parto foi terrível, Arthur. Nossa, fiquei presa lá naquele hospital. Foi complicado o negócio. Quem tomou as rédeas de tudo, documentação do meu filho, foi meu marido. Meu marido uruguaio. Ele não procurou por uma embaixada brasileira, por uma repartição brasileira. Não sabia disso. Como é que faz? Meu filho não vai ser considerado brasileiro nato, Arthur? Eu não estava a serviço do Brasil, meu filho não foi registrado numa repartição brasileira competente? Já era? Não, Michele, peraí que ainda tem mais um detalhe que a gente precisa retirar dessa nossa linha C. A gente não leu, né? A linha C está contando assim, ó. Os nascidos no estrangeiro, pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, eu acho que o pessoal aí do canto não consegue enxergar aqui, né? Tá? E optem, eu lancei ratificar, deixa eu tirar aqui de baixo, colocar aqui acima, só para que vocês também consigam pegar. Ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, só que eu não estou escrevendo optar. Eu estou escrevendo ratificar. Venham, residam e ratifiquem. A qualquer tempo, depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. Alguém poderia me perguntar, teu nome? André, mas não seria opção? Você está colocando ratificação? Pois é, André. Quando a gente lê essa letra C,
e ler optar, optem a qualquer tempo, o melhor valor semântico para a palavra opção, a gente tem como escolha. Quem faz uma opção faz uma escolha, concorda comigo, Letícia? Só que essa opção que a gente está retirando aqui da letra C não tem valor semântico de escolha. Michele, conversa comigo. Teu filho tem sangue brasileiro? Então ele não precisa escolher ser brasileiro. Ele precisa confirmar essa condição. A palavra opção nessa letra C significa confirmação, significa ratificação, mas tem um detalhe. Como você não estava a serviço da República Federativa do Brasil, momento em que ele nasceu no Uruguai, como você não fez o registro do seu filho numa repartição brasileira competente quando ele nasceu, essa ratificação não compete a você, mamãe, a ele. E ele só vai poder fazer essa ratificação quando ele alcançar uma certa idade. Qual idade, gente? 18, maioridade. Aí você levanta o braço e conta mais da tua história. Diz, Arthur, mas eu me separei do uruguaio. Descobri os negócios dele lá, cara, quero passar longe desse cara. Voltei para o Brasil, voltei para Cuiabá, meu filho tinha 3 anos de idade. Foi o momento em que ele passou a residir no Brasil. Até ele alcançar 18 anos, Arthur, vai demorar um bocado. Será que eu, mãe, não posso fazer a ratificação por ele? Não, Michele, sinto muito. Você vai ter que escrever no teu caderno que essa ratificação tem caráter personalíssimo. Só ele pode. Só ele pode fazer essa ratificação quando completar 18. Mas, Michele, eu sei qual é a pergunta que você quer fazer. Já sei o que está passando pela tua cabeça. Hã? Quer ver? Você está pensando assim, Arthur, até meu filho completar 18 anos, o que ele é? Ele é brasileiro? Porque ele está aguardando completar 18 para fazer a ratificação, tá ou não tá, gente? Até lá, será que a gente pode considerá-lo brasileiro? Então, Michele, deixa eu te contar uma coisa. Tem coisa que a Constituição não nos responde, sabia? Você sabe disso. E quando a Constituição não nos responde, a gente tem que perguntar para o guru. Quem é o guru? É o STF. E aí, quando o STF é provocado, em decorrência de uma lacuna, um limbo na Constituição, o Supremo nos responde fazendo hermenêutica. E essa resposta veio do Supremo em 2004, julgando um recurso extraordinário. Eu só preciso saber... Gente, eu posso apagar essa parte? Todo mundo? Então vamos lá, porque o Supremo nos respondeu fazendo esse controle difuso de constitucionalidade, Michele, em 2004, uma situação muito parecida com a do teu filho. Eu posso até te dizer, depois você vai jogar no Google para pesquisar esse precedente, vai perceber que foi uma jovem criança lá do Rio Grande do Sul, quando do julgamento do recurso extraordinário 418 096, julgado em 2004 pelo Supremo Tribunal Federal. E o Supremo aqui nesse episódio trouxe para a gente o que hoje nós chamamos de nacionalidade originária. Olha como pode ser chamado. Suspensiva. Pode ser chamada de provisória. Ou até mesmo, que é o mais comum, potestativa, nacionalidade originária provisória, suspensiva, potestativa. Gente, nacionalidade originária, essa terminologia originária é chamar de nato ou chamar de naturalizado? De nato. Teu filho é nato, Michele, mas provisoriamente. Arthur, não entendi pela anotação. Tem como melhorar essa tua explicação? É claro que tem, só que você vai ter que soltar a caneta e olhar para cá. Teu filho nasceu no Uruguai, não foi isso, Michele? Vive aí o exemplo. Veio para o Brasil com quantos anos mesmo, lembra? 3 anos. Daqui a pouco ela vai chegar na casa dela procurando filho, né? 3 anos ele veio. 3 anos, hein, Michele? Mas ele só vai poder, ou só pode fazer, ou se ainda não completou 18, só vai poder mesmo, fazer essa tal da opção, a ratificação, com 18 anos de idade. Só que tem um detalhe, olha aqui, ó. O Supremo Tribunal Federal entendeu, e a partir do momento em que seu filho passou a residir no Brasil, ele passou a ser considerado brasileiro nato. Mas em caráter provisório, Michele. Porque quando ele alcançar uma idade, ele tem uma obrigação. Fazer a tal da opção. Aí alguém levanta o braço e diz, Arthur, e se ele não optar? Se ele não optar, ele deixa de ser considerado brasileiro.
Então, aí, uma coisa que eu já vou te pedir. Não vai se preocupar com a nacionalidade uruguaia. Certamente terá, nessa situação. Mas eu não posso dizer que sempre terá. Ó, semana passada, estava lá no Rio, numa turma de Polícia Civil. A gente também tem prova lá para a Polícia Civil, já está marcada agora para o dia 30 de janeiro. Está bombando. Gente pra caramba estudando para civil de lá. E engraçado que teve um aluno, a gente estava conversando sobre a nacionalidade. Ele levantou o braço, estava no canto da sala, assim. Ele falou, Arthur, eu nasci na Espanha. Eu falei, pô, que legal, cara. E os meus pais são bolivianos. Eu falei, caramba. E eu já sabia que ele não era espanhol. Ainda que tenha nascido em solo espanhol. Aí alguém perguntou, por que ele nasceu na Espanha, na espanhol? Porque na Espanha só tem o critério de sangue. Então eu não preciso conhecer os critérios dos outros países. Engraçado. Ainda que ele tenha nascido na Espanha, ele não é considerado espanhol, tá percebendo? Então isso vai depender muito do país. Nesse nosso exemplo, o que nos basta é saber que o teu filho, ele foi considerado brasileiro nato provisoriamente, sem opção. A partir dos 18, ele só continua sendo considerado brasileiro com a opção. Mas pode ser uruguaio também? Pode ou não pode? Tranquilamente. Mas isso vai depender do critério desse outro país, tá? Manda. Já conseguem um carimbo de brasileiros. Ganha nem mais que green card. Ganha logo um atestado de Brasil na testa. Nasceu no Brasil, nessa situação, é brasileiro. Ah, sim. Os pais, nesse caso, não se tornam brasileiros. Continuam sendo estrangeiros, né, com atestado de refugiado. A gente tem uma lei dos refugiados hoje não, desde 1997, que garante até a permanência no Brasil, tá? Mas os pais não se tornam brasileiros pelo fato do filho ter nascido aqui. O filho já nasce com a nacionalidade brasileira, carregando a nacionalidade dos pais, se porventura, conforme essa conversa que eu tive com a Michele, o país de lá atenda também pelo critério de sangue, que é muito normal. O critério de sangue é encontrado, eu particularmente desconheço país que não tenha critério de sangue. Entendeu? Agora, você vai perceber que tem gente, cara, com muitas outras, muito mais de 2 nacionalidades. Você quer ver, Michele? Gente, eu não vejo não, tá? Mas de vez teve um dia desses aí que eu estava passando o canal, aí eu me deparei naquele programa da Luciana Gimenez. Eu não vejo não, hein, pelo amor de Deus. Mas é porque eu achei interessante, porque no painel, atrás do sofá, tinham 3 bandeiras. Eu já sabia do que tratava. Cara, em 5 segundos, assim, olhando, eu já sabia que ela estava entrevistando o filho dela. Porque a gente tinha uma bandeira do Brasil, uma bandeira da Inglaterra e uma bandeira dos Estados Unidos. O moleque é filho de brasileira? É ou não é? Sangue brasileiro, brasileiro nato. Mas ele também é filho do Mick Jagger. Inglês. E na Inglaterra o critério é o de sangue. Ele também é inglês nato. Mas ele não nasceu nem no Brasil, nem na Inglaterra. Ele nasceu nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, além do critério de sangue, a gente também tem critério de solo. O moleque tem 3 nacionalidades. Mas isso vai depender sempre dos critérios adotados por cada um desses países que envolvem a nacionalidade do moleque. O moleque não sabe, não faz ideia do que significa o direito constitucional. Para quê? Né? Nasceu rico pra caramba, cheio de nacionalidade, não vai precisar estudar nunca para isso. Oi. A opção, sim. A opção, ela acaba se tornando mais cedo, né? A exigência da opção acaba sendo mais cedo. Casou com 16 anos, emancipação, faça a opção. Tem que fazer. Tem que fazer. Porque senão ele vai ter sérios problemas. A emancipação, ela só não vai atingir um detalhe: a cidadania. E a tua pergunta foi muito crucial, muito interessante, porque perceba, vamos voltar aqui para o filho da Michele. O filho da Michele só vai poder fazer essa opção quando alcançar 18, não é isso, gente? Mas qual é a diferença de considerá-lo ou não brasileiro com menos de 18? Será que algum direito fundamental previsto na nossa Constituição não poderia ser gozado por ele se porventura não fosse brasileiro? Pare e pensa, faz parte do teu conteúdo programático. Gente, com quantos anos eu posso votar no Brasil? Obrigatoriamente ou facultativamente? Com 16 anos eu voto facultativamente, mas pensa, para ser um cidadão, para ter direitos políticos aqui no Brasil, eu preciso ser brasileiro? Claro que sim.
teu filho, Michele, ainda que esteja sendo considerado brasileiro nato em caráter provisório, quando ele atingiu 16 anos, ele pôde tirar o título de eleitor. Ele passou a ser um cidadão brasileiro. Mas cuidado, essa cidadania conquistada pelo filho da Michele, o descondicionou da opção? Ou ele ainda tem a necessidade de fazer opção? Sim, sabe por quê, gente? Porque nacionalidade não é a mesma coisa que cidadania. São institutos diferentes. Estou sendo claro, gente? Então, quando ele se tornou cidadão brasileiro, 16 anos, a faculdade que a Constituição garantiu, essa cidadania não o descondicionou da opção da nacionalidade. Porque, perceba, se ele não optar quando com 18 anos pela nacionalidade brasileira, a nacionalidade dele entra em caráter de suspensão, consequentemente, os direitos políticos serão suspensos até ele ratificar. Foi claro? Aí eu pego o gancho da tua pergunta. Se ele se casa com 16 anos, a opção passa a ser algo necessário. Porque aqui a gente está falando de maioridade civil, a gente não está falando de cidadania, direitos políticos. Está percebendo? A maioridade civil agora, quando da emancipação, já se apresenta. Então a opção já acaba sendo algo necessário, exigente. Foi ou não foi? Tranquilo? Tá. Uma outra coisa, edital de vocês último, lá atrás, anos atrás, trouxe poder judiciário. Eu sei que quem estuda para a polícia não gosta de estudar essa parte, de judiciário, executivo, legislativo, é aquela parte mais técnica, a parte mais estrutural, né, da República Federativa do Brasil. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Ô, Michele, você tem noção de onde o teu filho tem que fazer essa opção? Faz parte do nosso conteúdo programático, tenho que saber. Porque tem muita gente que pode achar que seria um processo administrativo. E não é, Michele. Ó, guarda um dinheiro, porque você vai precisar de advogado. Puxa uma setinha aí dessa opção, por gentileza, gente. Você vai lançar ao lado dessa seta, linkada a opção, artigo 109, inciso 10. Alguém poderia aí achar na Constituição, artigo 109, inciso 10, por gentileza? Artigo 109, inciso 10. Quem puder ler em voz alta para mim, poxa, eu vou ficar agradecido pra caramba. Mais. Olha aí. Inclusive a respectiva opção. Teu nome? Bárbara, só vou te pedir para ler o caput. Porque essa opção acontece aí. Mas acontece na mão de quem, Bárbara? Ah, então é competência da Justiça Federal. Então eu anotei, ó. Justiça Federal, primeira instância. Michele, esse processo de opção que o teu filho vai ter que encarar se dará por meio judicial, via judicial. É uma ação judicial de efeito declaratório. O que vai efetivamente tornar teu filho brasileiro nato, Michele, é uma sentença homologatória. Não é um processo administrativo. Juntos, gente? Cara, te falei tudo sobre nacionalidade originária. Não falta nada. E aí, não tem nem como negar. Se ele não... Aí, você já dá um esporro nele, porque se ele não fizer, vivendo no Brasil, ele vai ter sérios problemas, Michele. Não vai poder estudar para concurso, não vai conseguir o certificado de reservista nas Forças Armadas, tirar passaporte, vai ter sérios problemas com documentação. Vivendo no Brasil, essa ratificação ela é mais que necessária. Tá? Engraçado que eu volto para essa questão que está sendo ainda projetada para você, e consigo discutir essa questão agora com uma alegria tão grande de perceber que não tem nada aqui para me atrapalhar. Posso ler de novo com vocês? Olha o que ela diz. Os amigos Edinaldo e José Carlos travaram uma intensa discussão a respeito de sua relação com a República Federativa do Brasil. O Edinaldo tem 35 anos de idade, nasceu na Áustria, filho de brasileiro, pai brasileiro, mãe austríaca, os quais trabalhavam em uma organização civil protetora dos animais. Olha só que barato.
A banca falou que o pai brasileiro está a serviço do Brasil? Não, não falou. A banca nos contou que o pai fez o registro do filho numa repartição brasileira? Não, não disse isso. A única coisa que disse é que o pai é brasileiro e trabalhava numa organização civil protetora dos animais, completando com essa frase aqui, ó. O Edinaldo, 35 anos, olha aqui, ó, nunca residiu no Brasil. Ah, Michele, uma certeza eu tenho. Ele ainda não é brasileiro. Mas ele pode se tornar brasileiro, gente? Pode ou não pode? Gente, me ajuda. Ele carrega sangue brasileiro? Carrega. Então ele tem a oportunidade de se tornar brasileiro. Por que então a letra D está errada? Cara, a melhor coisa é tu estudar em cima de questão, porque tu percebe o que o examinador tenta fazer com a gente. Por que eu não pude marcar a letra D como minha alternativa? Edinaldo será brasileiro nato, caso venha residir no Brasil. Por que, gente? Fala assim, porque falta uma coisa, Arthur. Porque não é só vir e residir. A parte mais importante não está ali, que é a ratificação. Não basta vir e residir. Está vendo, Michele? Se o teu filho só vem e só reside, mas não faz nada, ele ficaria como Edinaldo aqui nessa história. Tá. Do José Carlos eu já sei, deixa eu só matar as outras alternativas. A letra B diz que o Edinaldo é brasileiro nato. Não, acabou de contrariar o que a gente entendeu aqui. Letra C, José Carlos é brasileiro nato. E não é, porque ele nasceu no Brasil, mas os pais austríacos a serviço da Áustria. Letra D, a gente acabou de perceber. Letra E, gente, os amigos somente podem vir a naturalizar-se brasileiros. Por que a letra E não está legal? Mas sabe por quê, Bárbara? Porque o Edinaldo, ele não vai se tornar naturalizado, caso queira a nacionalidade brasileira. De novo, gente, o Edinaldo carrega sangue brasileiro? Carrega ou não? Então, se ele se tornar brasileiro, ele se torna brasileiro nato. Só que ele tem que preencher aquele caminho que a gente já entendeu. Juntos. Aí meu camarada chamado João Bosco fala assim, Arthur, o José Carlos. O José Carlos, ele só pode se tornar um brasileiro naturalizado, né? É, João. Mas como é que ele faz? Aí a gente vai ter que conhecer isso aqui, João. Vamos lá. Posso, gente? Tudo? Vamos para a para o inciso segundo. Deixa eu fechar logo essa parte, que aí eu já quero te mostrar uma outra questão interessante, que faz um link a esse bate-papo que a gente está desenvolvendo. Artigo 12, inciso 2º, agora tratando dos brasileiros naturalizados. Como é que alguém se torna um brasileiro naturalizado? Gente, eu sei que esse assunto aqui, para um ou outro dessa turma, é muito tranquilo. Mas, caramba, a gente está falando para uma turma maior. Tem gente que está vendo isso pela primeira vez, ou ainda não viu de maneira suficiente. Assim como você já teve a oportunidade de ver várias vezes, e não ter mais dúvidas, o teu colega pode estar precisando dessa mesma etapa. Então, vamos lá com calma, conferir o que a nossa Constituição traz sobre esse que será considerado brasileiro naturalizado. Você tem duas alíneas aqui, João. A gente encontra o seguinte na redação constitucional, ó. São brasileiros naturalizados, letra A, os que na forma da lei adquiram a nacionalidade brasileira. Cara, esse pedacinho aqui já tem que ser entendido. Os que na forma da lei adquiram a nacionalidade brasileira. A doutrina, e como a nossa banca gosta de doutrina, não vou deixar de anotar, a doutrina chama essa linha A de naturalização ordinária, João. Por quê, Arthur? Porque é o primeiro processo de naturalização, o primeiro caminho de naturalização, por isso ordinária. Esse primeiro caminho de naturalização, ele se dá na forma da lei. Ou seja, o estrangeiro ele vai ter que atender regras que estão numa lei, João. Aí você me pergunta, Arthur, eu preciso me preocupar com essa lei? Olha, para a prova da civil aqui de Mato Grosso, não, cara. Mas a partir do momento que você sentar aqui de novo para estudar, por exemplo, para PF, sim, que é a Lei 13.445, a lei da migração, no campo das leis especiais para PF, ela é cobrada. Para civil, não. E no artigo 65, João, dessa lei, o estrangeiro vai tomar conhecimento de quais são os requisitos que ele precisa cumprir para se tornar um brasileiro naturalizado. Requisitos legais.
Engraçado que quando a gente lê a letra A toda e compara com o que está escrito na lei, a gente acha um negócio meio confuso num primeiro momento. Alguma coisa não bate, Michele. Porque olha o que está aqui na letra A da Constituição. Diz assim, ó, são brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, sendo exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas a residência por 1 ano ininterrupto e a idoneidade moral. Idoneidade moral. Quando tu para ler a lei, tu toma conhecimento, na lei, que o tempo mínimo de residência, que a lei exige para o estrangeiro, vocês têm noção de quanto tempo? 4 anos. Na lei são 4 anos. Aí tu vira para mim e fala assim, Arthur, estranho. Como é que a lei exige 4 anos, se na letra A aqui da Constituição eu tenho apenas 1 ano? Está rolando algum tipo de confusão, gente? De conflito? Você diz para mim, não, Arthur, nenhum. Porque quando a lei diz 4, a lei está tratando de maneira lato sensu todo e qualquer estrangeiro. Esse lance de 1 ano não é para qualquer estrangeiro. Somente para os estrangeiros oriundos de países que tenham a língua portuguesa como língua oficial. São brasileiros naturalizados que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, sendo exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas a residência por 1 ano ininterrupto. Por exemplo, João, tu vem do Canadá. Gente, no Canadá, a língua portuguesa é a língua oficial. Se você busca se naturalizar com base nas regras da lei, 4 anos para você. Se tu vem da Hungria, 4 anos para você. Espanha, França, Inglaterra, 4 anos para você. Agora, se você vem de Angola, Moçambique, Cabo Verde, Timor-Leste, Macau, Guiné-Bissau, Portugal, países que têm a língua portuguesa como língua oficial, esse tempo de 4 é reduzido para... Não está tendo conflito, Michele. A própria Constituição, na realidade, aqui traz um abrandamento dos critérios para estes estrangeiros que são oriundos de países de língua portuguesa. Não tem conflito algum. Está percebendo? Então, o que eu quero que vocês entendam é, na letra A Constituição está conversando com o estrangeiro e dizendo, ô estrangeiro, aqui o caminho é legal, tá? Ó, não sou eu que vou te dar as regras, uma lei traz isso para você. A única coisa que eu te digo é o seguinte, estrangeiro, eu, por ser a lei maior, posso fazer o que eu quiser, então eu dou um tratamento especial, eu abrando esses critérios para alguns estrangeiros, um tratamento especial para estrangeiros de países de língua portuguesa. E o tratamento especial que eu assevero ao estrangeiro é reduzir o tempo de 4 anos para 1 ano, exigindo a idoneidade moral. E, Alex, deixa eu te contar um negócio. Esse tratamento especial que a Constituição traz para os estrangeiros é para pouquíssimos estrangeiros. Porque daqui a pouco, quando nós dermos um intervalo, jogarmos no Google... Quantos são os países no mundo que têm a língua portuguesa como língua oficial? A gente fica bobo se não sabe. São apenas 9 países no mundo que têm a língua portuguesa como língua oficial. Se a gente tirar o grandalhão que fala português, quem é o grandalhão que fala português? Tirar o Brasil, sobram 8 países minúsculos, gente. Um tratamento é para pouca gente. Você está percebendo? Não há conflito, não há confusão. Agora, a tua banca gosta de doutrina. Não vou poder deixar de comentar isso aqui também. Como é que o João, canadense, faria para se tornar um brasileiro naturalizado, preenchendo os requisitos da naturalização ordinária? Da seguinte forma, João, você vai ter que iniciar um processo administrativo, Departamento de Polícia Federal, Ministério da Justiça. Só que, João, vá ciente de um detalhe, cara, já vou até te contar aqui, para você não ficar chateado caso isso aconteça. A decisão administrativa que você vai aguardar, se tornar ou não um brasileiro naturalizado, ela é discricionária, tá? João, o que eu estou querendo te dizer é que, por mais que você preencha todos os requisitos da lei, pode ser que você volte com um carimbo de negado. O Brasil não é obrigado a te naturalizar. A decisão é discricionária. O Ministério da Justiça aqui decide por oportunidade, por conveniência. João me pergunta, Arthur, e se eu receber um não como resposta, eu posso pedir de novo? Pode, João, claro. Pode pedir de novo. No meu exemplo, Bárbara, ele fez um pedido, primeiro pedido, canadense. 8 anos de residência.
recebeu um não como resposta. Letícia, ele esperou mais 8 anos para fazer o segundo pedido. Quanto tempo de residência ele tem agora, gente? 16. Está preenchendo ainda os requisitos. Faz um segundo pedido. Pode receber um segundo não como resposta? Não, não pode não, João, mudou tudo agora. Sabe por quê? Porque agora você já não mais olhará para a letra A, agora você vai olhar para outra linha. Agora eu já vou te conduzir para a linha B, o que a gente vai chamar de naturalização extraordinária, irmão. Agora você já não estará mais tendo que preencher requisitos de uma lei. Agora é a própria Constituição conversando com você. Se você está aí com a letra B aberta, você está vendo assim, ó, olha a literatura constitucional que diz para você, são brasileiros naturalizados, os estrangeiros de qualquer nacionalidade. Nem me interessa de onde vem agora. Residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos, sem condenação penal. Se requerer, ganhou. Diferente. João, nas suas anotações eu queria muito que você colocasse nessa linha B, que estamos tratando de um direito fundamental, subjetivo aos estrangeiros. Aqui é a própria Constituição garantindo um direito aos estrangeiros, o direito à nacionalidade brasileira. Subjetivo porque ele exige o atendimento de requisitos. Quais, Arthur? Olha o primeiro deles aqui, ó, ter mais de 15 anos de residência ininterrupta. E o João tem. Além dos mais de 15 anos, não possuir condenação penal. João é tranquilo? Não tem condenação penal? E se não tem condenação penal, uma vez que faça o requerimento da nacionalidade, João, não há como essa nacionalidade ser impedida ou não atendida. Você vai se tornar um brasileiro. Arthur, como é que eu faço? Qual é o caminho? O caminho é o mesmo, João. Você também vai iniciar um processo administrativo. Onde, Arthur? Departamento de Polícia Federal, Ministério da Justiça. O mesmo caminho. Todavia, João, aqui a decisão administrativa, ela é vinculada à Constituição Federal de 1988. Ela é vinculada à Constituição Federal de 1988. Será que eu posso puxar isso aqui um pouquinho? Dá? Não. Tá, então não vou fazer, senão eu vou quebrar aqui, ainda vou ser descontado do problema. Então, gente, para quem não está conseguindo enxergar, ó, processo administrativo, o mesmo caminho. A única coisa que eu mudei em relação à decisão administrativa é que agora ela passou a ser vinculada. Agora, João, não tem como o Brasil negar essa sua nacionalidade. Pediu, ganhou. Alguém poderia até dizer assim, Arthur, então não deixa de ser um direito adquirido, né? Princípio da segurança jurídica. Sim. E se for negado, Arthur? Se de maneira arbitrária o Ministério da Justiça não der a nacionalidade derivada para o João, há um direito adquirido? Direito líquido e certo? Que não tem nada a ver com locomoção e informação pessoal? Remédio que ele poderia usar? Qual remédio, gente? Olha o mandado de segurança na Justiça Federal que ele poderia usar. Está percebendo? É isso. Não, decisão administrativa, aqui abaixo, vinculada à Constituição, tá? Pessoal, enquanto vocês vão terminando de anotar, deixa eu já procurar uma outra questão aqui que está no material, eu queria muito mostrar para vocês. Espera aí, deixa eu achá-la aqui. Achei. É essa aqui. Que é um assunto também recorrente. Eu acho que é o momento mais apropriado para tratar dele. É o que está aqui na 44. Posso ler com vocês? Olha o que essa questão diz. Ela diz assim, ó, João, brasileiro nato, Pedro, brasileiro naturalizado, eles foram acusados e condenados pela prática de um crime no país beta, que solicitou a extradição de ambos ao Estado brasileiro. À luz da sistemática constitucional vigente, deixa eu até deixar um pouquinho aqui do enunciado, letra A. A letra A diz que apenas o Pedro pode ser extraditado. Não se esqueça, lá na primeira linha, ó, Pedro é o naturalizado.
caso se trate de crime comum praticado antes da naturalização ou de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Diz para mim. Dá para marcar? Tá. Tem que ser. Mas ele é naturalizado. Aqui, está falando do tráfico. Está bem de acordo com aquilo que a gente encontra. Vamos. Artigo 5º da Constituição. Famoso artigo 5º. Direitos e deveres individuais e coletivos. Michele, quando a gente chega lá nesse inciso 51, a gente encontra informações sobre a extradição. Sobre a extradição. Artigo 5º, 51, tratar da extradição passiva de brasileiros. Galera, quando nós falamos de extradição, nada mais do que uma comunicação que está sendo alinhavada entre dois estados soberanos, dois países que estabelecem uma comunicação. Quando dessa comunicação para a extradição, a gente sempre vai ter um personagem pretenso autor de um crime ou criminoso, efetivamente criminoso, já condenado, inclusive. Quando pretenso autor de um crime, os países se comunicam para saber qual deles vai exercer jurisdição, julgá-lo. Quando já condenado, os países se comunicam para justamente garantir a execução da sentença. Cara, engraçado. Hoje, quando eu trato da extradição, só me vem um nome na cabeça. Robinho. Todo mundo está acompanhando aí a história. Quer dizer, já meio que adormeceu, né? Porque no Brasil é assim, o negócio bomba, explode, é fantástico, é tudo. Aí depois morre. Todo mundo sabe o que o Robinho fez. Né? Aquele estupro coletivo lá na Itália, aquela loucura que ele se envolveu. Foi condenado. Está na última instância da justiça italiana. Certamente não vai reverter nada. A decisão vai transitar em julgado, mas ele está no Brasil. Certamente a Itália, com sangue nos olhos, vai pedir pela extradição do Robinho para lá. Mas o Brasil já tem uma resposta pronta para dar para a Itália. 51. Diz para a gente que nenhum brasileiro será extraditado, salvo se naturalizado. Então a resposta que o Brasil já tem para a Itália é essa. Ó. Nenhum brasileiro será extraditado. Brasileiro nato, nunca. E cuidado, nós estamos falando da extradição passiva. A Constituição só versa sobre a extradição passiva. Existe a figura da extradição ativa? Claro que sim. Mas na extradição ativa é o Brasil fazendo o pedido, não recebendo o pedido. Vou te dar um exemplo, isso é comum também. Vocês lembram de dois nomes? Marco Archer, Rodrigo Goulart. 2 brasileiros natos que foram fazer merda lá na Indonésia. Lembram disso? Foram condenados. Pena de morte, fuzilamento, os 2 fuzilados. O Brasil pediu pela extradição dos 2. A Indonésia negou, exercendo a sua soberania. O Brasil teve que calar a boca. Assim como o Brasil dá não para outros, o Brasil tem que saber receber não. Aqui o Brasil já tem um não pronto para a Itália. Ok, gente? E pode ter certeza que vai rolar confusão quando isso acontecer. Porque, perceba, ele já foi condenado. Existe uma sentença italiana. E certamente a Itália pelo menos vai querer ou esperar que o Brasil execute essa sentença aqui. Só que você que estuda pra caramba direito penal, processo penal, para quem é formado em direito, estuda também muito direito internacional, sabe que o Brasil não executa sentença com pena privativa de liberdade. Mas tem já parte da doutrina, alguns doutrinadores, que entendem que essa pena privativa de liberdade, ainda que determinada por sentença estrangeira, depois de homologada pelo STJ, poderia ser executada no Brasil. Vai ser uma outra novela quando isso acontecer. Mas uma certeza a gente tem. Ele vai ser extraditado? Não, não vai. Agora, já esqueci teu nome, cara. André, se brasileiro naturalizado, aí, Michele, a história poderia ser diferente. Então quer dizer que o brasileiro naturalizado pode ser extraditado sempre? Não sempre.
Um eventualmente entra aqui. Só que eu também preciso lembrar dessas eventualidades. O que a Constituição determina para mim é que o brasileiro naturalizado ele só pode ser extraditado caso cometa crimes comuns antes da naturalização. André, argentino, praticou o crime, o homicídio lá na Argentina enquanto era argentino. E aí, percebendo que o bicho começou a pegar para o lado dele, o que ele faz? Sai fora, vem para o Brasil. Chega no Brasil, ninguém sabe que foi você, André. Atende os requisitos da lei da migração, pede para se tornar um brasileiro naturalizado, se torna um brasileiro naturalizado, acha que o passado foi esquecido, está vivendo no Brasil feliz da vida. Só que a Argentina descobre quem cometeu o crime. Você bate na porta do Brasil, pede por sua extradição. O homicídio praticado acontece antes da naturalização. O Brasil pode extraditá-lo? O Brasil pode ou o Brasil deve extraditá-lo? Pode, cuidado com semântica. Nunca será uma obrigação, sempre uma possibilidade. Dignidade da pessoa humana é fundamento da República Federativa do Brasil, uma das primeiras coisas que vocês decoraram no direito constitucional, o tal do sociediva plur. Prevalência dos direitos humanos é um princípio que rege relações internacionais. Se for mais digno aos olhos do Supremo Tribunal Federal, que julga o pedido de extradição, vê-lo sendo julgado aqui, ainda que você tenha praticado o homicídio antes da naturalização, o Brasil diz não. Não é uma obrigação, sempre uma possibilidade. Fui claro, gente? Quero mais, anote, além dos crimes comuns praticados antes da naturalização, o Constituinte trouxe um crime específico, ele fala, olha aí do tráfico. O tráfico ilícito de entorpecentes, drogas afins. Para esse aqui, Michele, nem me importa um momento. Tenha sido consumado, comprovado envolvimento antes ou até mesmo depois da naturalização, a extradição pode acontecer. Peraí, pode ou deve, gente? Sempre um pode, nunca um deve, nunca será uma obrigação. Sempre uma possibilidade. Dignidade da pessoa humana. Essa letra A, Michele, conta tudo. O Pedro é naturalizado ali. Ele pode ser extraditado caso se trate de um crime comum antes da naturalização ou de tráfico ilícito de entorpecentes, drogas afins, a forma da lei. A única alternativa que poderia nos atrapalhar aqui, junto à letra A, essa aqui, ó, a letra C. Olha a C. A C diz assim, ó, apenas Pedro pode ser extraditado. Pedro é um naturalizado, caso se trate de crime comum praticado antes da naturalização. Por que eu não fiquei com a letra C? Porque ela está incompleta. Ela não está errada. Mas frente à letra A, está literalmente completa, traz tudo que eu preciso. Essa aqui não dá para marcar. Juntos ou não, gente? Tranquilo? Bora, uma vez brasileiro, sempre brasileiro? Ou posso deixar de ser brasileiro? Posso perder. Agora, perco a nacionalidade brasileira sendo nato ou sendo naturalizado? Fala alto. Fala os dois. Nato também perde. Nato também perde a nacionalidade. Perde, sim. Quer ver? Vamos lá para o nosso... tá. Não. Quer terminar? Que aí eu vou só fazendo comentários aqui. A nossa Constituição traz, sim, a possibilidade da perda da nacionalidade de brasileiro nato. Enquanto vocês estão terminando de anotar, quem já terminou, abre aí o artigo 12 novamente, vamos lá para o parágrafo 4º. Eu vou encerrar esse papo com o parágrafo 4º. Bom, nesse parágrafo 4º você encontra assim, ó, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que? Perda da nacionalidade. Inciso 1º, tiver cancelada sua naturalização, tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional, tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial transitada em julgado. Fica evidente na leitura
que nesse nosso inciso primeiro, a gente só está derrubando a nacionalidade do naturalizado. Somente o naturalizado perde a nacionalidade por sentença. O nato nunca perderá por sentença. O nato pode cometer o crime mais sinistro de toda a história humana. Uma certeza a gente tem. Perder a nacionalidade por sentença, isso não vai acontecer. Somente o naturalizado. O único detalhe que eu peço, André, que vocês tenham cuidado, é sobre as autoridades competentes no processar e no sentenciar. Se estamos falando de sentença judicial, só o judiciário tem essa capacidade de cancelar a naturalização. Né? Muitas vezes, em algumas questões, pinta que um ministro da Justiça pode cancelar a naturalização. Não, o ministro da Justiça não é autoridade do judiciário. O ministro da Justiça é aquele que auxilia o presidente no exercício da administração. O ministro da Justiça, ele é uma autoridade do Poder Executivo, ele não prolata sentença. Somente o judiciário pode cancelar, fazer perder a nacionalidade derivada por meio de sentença judicial. Arthur, mas tu disse que o nato também perdia. Sim, o nato perde, mas não nesse cenário aqui, no inciso segundo. Olha o que você encontra aí no inciso segundo. De novo, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, inciso segundo, adquirir outra nacionalidade. Adquirir outra nacionalidade. E nesse momento, André, a gente não está falando se nato ou se naturalizado. Está falando apenas no adquirir outra nacionalidade. Então, aquele brasileiro nato que adquire outra nacionalidade, aquele brasileiro naturalizado que manifesta sua livre e espontânea vontade, de novo, agora de se tornar nacional de um outro país, conquistando essa outra nacionalidade, deixa eu colocar isso aqui, acho interessante, importante, livre e espontânea vontade, adquirir outra nacionalidade por livre e espontânea vontade. Foi desse jeito? Perdeu a brasileiro. Ó, cuidado, gente, eu sempre encho o saco dos meus alunos com interpretação. A gente não lê a Constituição de maneira mecânica. Ler e entender o que o Constituinte está dizendo. Presta atenção que aqui a gente está falando que é o adquirir outra nacionalidade, e estou dizendo para você, livre e espontânea vontade, é porque ele quer ser de outro. E mais, perder a nacionalidade nesse cenário aqui é a regra ou é a exceção, quando o brasileiro conquista outra? Vou melhorar minha pergunta. Quando o brasileiro nato ou naturalizado, o brasileiro adquire outra nacionalidade, a regra é perder a nacionalidade brasileira ou a regra é manter a nacionalidade brasileira? Não ouvi. A regra é perder. A regra é perder. Manda. Não, aí que tá. Se você casa, você não deixa de ser brasileiro porque você não está se tornando norte-americano. Se você só se casa, você só consegue o que eles chamam de visto de permanente, que é o green card. Isso é só o visto de permanente. Agora, se você faz o que a Cláudia fez, lembra desse nome da Cláudia? Pô, a Cláudia foi... Deixa eu te contar. A Cláudia foi uma mulher que sai do Brasil e vai lá para os Estados Unidos. Chegando lá, ela manifestou a sua livre e espontânea vontade de se tornar norte-americana. Ela conquistou a nacionalidade norte-americana. Juntos aqui? Depois de já ter se tornado norte-americana naturalizada, ela se casou. Ela se casou com um norte-americano, o cara era até da Força Aérea Norte-Americana. Cara, eu não sei qual foi a merda que o cara fez. Deve ter sido algo muito sinistro. Porque ela matou o marido. Ela matou o cara e fugiu para o Brasil. Quando chega no Brasil, os Estados Unidos descobriram que ela tinha vindo para cá, eles bateram na porta do Brasil e pediram pela extradição. Teu nome? Renê, eu me lembro bem, cara, que eu vi várias reportagens, de muita gente botando assim, ó, primeiro caso de extradição de brasileiro nato ou brasileira nata. Só que todas essas reportagens estavam falhas, porque naquele contexto, o Brasil não estava discutindo a extradição de uma brasileira. Estava discutindo a extradição de uma estrangeira, de uma norte-americana naturalizada. E a partir do momento lá atrás que ela manifestou a sua livre e espontânea vontade de se tornar uma norte-americana, ela
perdeu a nacionalidade brasileira, não tinha mais a nacionalidade brasileira. Por isso que o Brasil entendeu pela sua extradição. Eu vou te contar um negócio. A próxima luta que você vir do Anderson Silva, se aparecer a bandeira do Brasil, manda aquela mensagenzinha lá para o combate, pro canal Combate, dizendo que eles estão falando besteira. Porque o Anderson Silva não é mais brasileiro. Porque ele manifestou a sua livre e espontânea vontade de se tornar norte-americano. E ele pediu porque ele quis. Então ele simplesmente atingiu ou viveu o que a gente tem na nossa Constituição, artigo 12, parágrafo 4º, inciso 2º. O jogador, quando consegue demonstração que é para exercício de direito civil, ele até consegue ter as duas nacionalidades, manter a brasileira. Porque aqui a gente tem exceção. Aqui a gente encontra assim, adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos. Deixa eu botar aqui para a galera conseguir enxergar. Primeira exceção. São duas. Primeira exceção é essa aqui, ó. Reconhecimento de nacionalidade originária. Reconhecimento de nacionalidade originária. Lembra? Acho que você já estava assim. Quando eu falei do filho da Luciana Gimenez, brasileiro nato, porque tem sangue brasileiro, mas ele é norte-americano nato, ele é inglês nato. Ele não perdeu a brasileira porque ele simplesmente reconheceu outras duas nacionalidades originárias. Então, quando eu reconheço a nacionalidade originária, é porque eu tenho sangue desse outro país. Então, é um direito que nasceu comigo. Eu só estou reconhecendo um direito, eu não deixei de ser brasileiro. Juntos ou não, gente? É bem provável que nessa sala de aula aqui tenha um ou outro aqui que tenha mais de uma nacionalidade. Isso é muito normal. Muito normal. A segunda exceção é essa que você comentou. A imposição de naturalização. A imposição de naturalização por norma estrangeira. Para condição de permanência ou para exercício de direitos civis. A gente tem uma portaria do Ministério da Justiça que garante atleta, no exercício de direitos civis em outros países, que eles conseguem a naturalização sem perder a brasileira. Um belo exemplo é o Ronaldinho Gaúcho. Quando o Ronaldinho jogava no Barcelona, para ser inserido na cota de nacionais, na cota de espanhóis, e ter maior facilidade na renovação de contrato, ele se tornou um espanhol naturalizado, mas não perdeu a nacionalidade brasileira, porque ele fez aquilo para exercício de direito civil. Está percebendo? Não precisa. Agora, caso ele tenha algum tipo de problema no futuro, ele consegue demonstrar com muita facilidade que ele não deixou de ser brasileiro. Demonstrar realmente que não precisou. Porque tu já tem uma portaria tratando disso. Entendeu? Agora, quando não é para exercício de direito civil, quando não é para questão de permanência em outro país, exigência de norma legal estrangeira, aí perde. Tá? Mas já tem, nesse caso, para exercício de direitos civis, nessa circunstância, essa portaria garantindo. Consegue. E aí tem um detalhe bom, cara. A lei da migração é a lei 13.445 de 2017. Essa lei ela é regulamentada pelo decreto 9.199 de 2017 também, artigo 254 desse decreto regulamentar, diz que se sou brasileiro nato, manifestei minha livre e espontânea vontade de me tornar nacional de outro país, perdi a brasileira, caso queira readquirir a nacionalidade brasileira, eu volto como nato. Antes de 2017, esse não era o entendimento. A doutrina entendia que eu tinha que fazer todo o processo de naturalização. Mas a lei da migração veio e mudou isso, determinando que eu voltarei ao status quo. Isso foi cobrado. Se tu jogar agora no nosso intervalo, a prova de defensor público da União, 2017, final do ano, CESP organizou, cobrou justamente essa questão, entendendo que ele volta como nato e está certo. Se porventura antes de perder, fosse nato. Legal? Ótimo. Então, só para a gente comentar, o Ronaldinho Gaúcho hoje ele ainda é espanhol, naturalizado,
e brasileiro nato. Quase paraguaio, mas lá no Paraguai deu aquela confusão lá, né? Enfim, gente. Tranquilo? Bom, deixa eu só matar mais alguns detalhes aqui para vocês. Questãozinha rápida, básica. Posso apagar, gente? Ô André, só para a gente avançar de tema. Que horas que eu faço o intervalo aqui? 8h30? Então, dá tempo. Dá tempo. Olha para cá, olha a história do André aqui, só para a gente fechar esse papo aqui. André, vamos imaginar que você sai do Brasil e vai viver lá na Espanha, cara. Chegou na Espanha, não manifestou sua livre e espontânea vontade de se tornar espanhol, continua sendo um brasileiro nato, encontra a espanhola, amor da sua vida, se casa e o teu filho nasce na Espanha. Só que tem alguns detalhes que a nossa banca conta e a gente tem que levar em consideração. Por exemplo, a banca vai dizer no enunciado, ou melhor, não vai dizer no enunciado, que o André não estava a serviço da República Federativa do Brasil. É importante saber se está ou não está a serviço? Você não está. Outro ponto, não há nenhuma informação no enunciado da questão, André, que você fez o registro do seu filho numa repartição brasileira competente. Importante saber disso também? Não estava a serviço, não fez o registro, Renê. E aí o tempo foi passando. Teu filho fez 10, 15, 25, com 25 anos de idade, teu filho simplesmente tem a pretensão de vir ao Brasil. Papai, eu quero conhecer o Brasil. E com 25 anos de idade, ele vem para o Brasil. Quando depois de um tempo aqui no Brasil, ele te liga e fala assim, pai, não vou voltar. Gostei muito daqui, não quero voltar. E aí, já residindo, ratifica a nacionalidade brasileira e já está aqui. Só que depois de um tempo, André, tu descobriu qual foi a real pretensão ou os motivos que o fizeram vir ao Brasil. Teu filho cometeu um crime na Espanha, cara. Cometeu um crime na Espanha antes de se tornar brasileiro. E agora a Espanha bate na porta do Brasil e pede pela extradição do filho do André. A questão está pronta, me ajuda, gente. O filho do André cometeu esse crime antes de ser brasileiro, concordam comigo? Ele pode ser extraditado? Pode ou não pode, gente? Não pode. Por que não? Porque ele é nato. Ainda que ele tenha praticado esse crime antes da nacionalidade brasileira, ele carrega sangue brasileiro. O brasileiro nato não será extraditado em hipótese alguma. Foi ou não, gente? Perfeito. Você quer ver uma outra questão também que eu preciso desenvolver com vocês? E aí a gente já deixa aqui o pontapé para aquilo que nós iremos discutir depois do intervalo. Outro assunto também importante nesse âmbito dos direitos fundamentais. Bárbara, você aqui agora, olha que interessante a tua história. A Bárbara começa a minha história como argentina nata. Sai da Argentina e vem viver no Brasil. Chegando no Brasil, depois de um tempo, atendendo os requisitos, se tornou uma brasileira naturalizada. A vida apertou no Brasil. Bárbara começou a estudar para concurso. E aí vamos imaginar que tenha conseguido passar no Banco do Brasil. Quis Banco do Brasil só para lembrar que estamos tratando de uma sociedade de economia mista. Administração indireta, governo federal. Olha como é que a vida dá voltas, né, Bárbara? Agora, como brasileira naturalizada, não é mais argentina. O governo federal tem a pretensão de dar um up na relação do Banco do Brasil com os países da América Latina, em especial a Argentina. E aí precisa de alguns funcionários para virem aqui atuar na Argentina. Ninguém melhor que a Bárbara conhece cultura, tradições, costumes argentinos. Ela agora, funcionária do BB, vem para cá com essa missão. E chegando na Argentina, vivendo na Argentina, não mais como argentina, agora como se casa com um argentino, fruto desse relacionamento, o filho da Bárbara nasce em solo argentino. Questão linda. Filho da Bárbara é brasileiro? É ou não é? Você não sai chutando, né? Você tem que parar, ler, evidenciar algumas coisas. Gente, me ajuda. A Bárbara é brasileira nata ou brasileira naturalizada? O filho dela pode ser naturalizado? Tu já vai me dizer, não, Arthur, não pode.
Por que não? Porque para se tornar um brasileiro naturalizado tem que pedir. Manifestar livre e espontânea vontade. Teu filho não tem condição de fazer isso, até porque, primeiro, ele acabou de nascer, segundo, ele ainda está na Argentina. Para pedir para se tornar brasileiro tem que estar no Brasil, gente. Então, naturalizado teu filho não pode ser. Se ele é nato, Alex, aqui na história, ou melhor, se ele é brasileiro aqui na história, ele é nato. Só que aí a gente já começa a pensar, se ele é nato, ou ele se tornou nato pelo critério de solo, ou pelo critério de sangue. Concordam comigo? Pergunta, nasceu em solo brasileiro? Então não é critério de solo. Tem sangue brasileiro? Tem ou não tem, gente? Claro que tem. Deixa eu só te lembrar de uma coisa. Você saiu hoje de casa para assistir aula de direito constitucional, não foi de biologia. Então o sangue que a gente estuda aqui não é o líquido vermelho que corre pelo corpo, gente, pelo amor de Deus. O sangue que a gente estuda aqui é um conceito jurídico, é um conceito relacionado à ascendência e descendência. Me ajuda. Ele é filho de mãe brasileira? É ou não é, gente? Então ele carrega a nacionalidade da mãe. Diferenciar o nato do naturalizado é evidenciar como se deu a conquista da nacionalidade. Me ajuda. O nato conquista nascendo ou conquista pedindo? Nascendo. E o naturalizado? A Bárbara conquistou pedindo? Naturalizada, mas o filho dela está conquistando nascendo, ele é nato. Ele é nato pela ascendência. Teu filho é nato, ainda que você seja naturalizada. Fui claro, gente. Sangue aqui não é líquido. Espera aí. Olha para mim. Existe diferença entre brasileiro nato e naturalizado? Sim. Mas essas diferenças só podem ser previstas onde? Na Constituição. Por exemplo, você conhece aqueles cargos que são privativos de brasileiros natos, conhece ou não? Falaremos pra caramba deles depois do intervalo. Presidente, vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, os ministros do Supremo Tribunal Federal, carreira diplomática, oficiais das Forças Armadas e um único ministro de Estado, que é o ministro de Estado da Defesa. Faz o seguinte, só pra gente descer. Abre aí o artigo 12, rapidinho. Ainda não? Então, tá perfeito. Mas vamos lá no 12. Artigo 12. Lê para mim, Bárbara. Só o caput aí. São brasileiros natos. Vamos lá na linha... Deixa eu ver qual é o que encaixa aqui. A linha B. A linha B. Diz o quê? Segura um pouquinho. O filho da Bárbara nasceu no estrangeiro, gente? Na Argentina. Bateu. Fala mais. Peraí, o pai é brasileiro? Mas a mãe é? Ainda que ela seja brasileira, ela é brasileira. Agora, Bárbara, só me diz mais uma coisa. Está escrito aí que a mãe tem que ser brasileira nata? Só está dizendo mãe brasileira? Se só está dizendo mãe brasileira, gente, nata ou naturalizada? Tanto faz, porque se o Constituinte quisesse aferir diferença entre nato e naturalizado, nesse momento ele teria escrito expressamente. As diferenças entre natos e naturalizados são previstas expressamente. Se eu só vi mãe brasileira, não me importa se você é nata ou se você é naturalizada. Se o teu filho nasceu no estrangeiro, filho de mãe brasileira, conta mais um pouquinho. E você tá. Teu filho é brasileiro nato. Gente, na boa, você não tem motivos para errar questão de nacionalidade. Tudo que a gente precisava falar sobre nacionalidade de maneira aprofundada, a gente falou nesse primeiro tempo de aula. Hã? Acaba tendo. E mais, ainda carrega certamente a nacionalidade originária argentina. Ainda é argentino nato por conta do pai. Duas nacionalidades. Pode chegar a ser presidente da República. Diferentemente dela, tem a nacionalidade originária. Tá? Ó, eu queria que vocês colocassem uma frase no caderno de vocês. E essa frase eu queria muito que vocês pensassem durante o intervalo. Mas nem viesse falar comigo, porque eu não vou te responder nada no intervalo sobre essa frase. Essa frase a gente só vai discutir quando voltar. E é uma frase interessante. Ela esteve... Foi no
no concurso da Polícia Civil do Distrito Federal, salvo engano, de 2018. Foi o penúltimo, não foi esse último, não. Um item do CESP, achei fantástico, cara. Escreve assim, ó, escreve assim. Bota assim, questão de prova. Questão de prova. Escreva. Posso? Bota assim, ó. O vice-presidente da República, o vice-presidente da República, o vice-presidente da República é o único sucessor definitivo. O vice-presidente da República é o único sucessor definitivo do presidente da República. Ponto. Lê. Lê e me diz se a alternativa de uma questão da sua prova, teu X como opção correta, ficaria aí? Falso? O que vocês acham? Ó, já vou responder. Vou responder, só não vou explicar agora, mas já vou te dizer que o item está correto. Está correto. Está correto. Não sei. Mas então vamos fazer o seguinte. Pega a caneta vermelha ou marca-texto, não sei como é que é. Grifa a palavra definitivo. Só grifa a palavra definitivo aí. Grife definitivo. Agora tu vai ler esse mesmo item sem a palavra definitivo. E me diz se continua certo ou se passou a ser um item incorreto. Como é que é? Tá incorreto? Tá errado, gente? Posso falar um negócio? Tá certo ainda. Tá certo com o definitivo, tá certo sem o definitivo. Ó, você vai voltar do intervalo lembrando de uma coisa. Existe uma diferença enorme entre sucessão e substituição. De novo, pelas questões que vi da UFMT, muitas questões conceituais. Conceitos são importantes. Há uma diferenciação conceitual absurda entre o que a gente entende como sucessão, o que a gente entende como substituição. Te garanto, o único que sucede o presidente é o vice-presidente. Eu sei que essa questão te fez lembrar de vários outros. Te fez lembrar do presidente da Câmara, te fez lembrar do presidente do Senado, fez lembrar do presidente do Supremo. Mas, André, esses outros nunca sucedem o presidente. Eles apenas substituem. Porque há diferença entre esses dois conceitos. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai parar. A gente vai tomar uma água, tomar um café, vai voltar para dar continuidade em cima dessa frase. Essa frase é só a abertura de um mundo de informação que a gente ainda tem na aula de hoje. Tá? Vamos segurar, daqui a pouco a gente volta, gente. Outra conversa agora. Foi? Vamos lá, gente. Tem uma frase aí nesse caderno de vocês, né? E essa frase, ela começa a ser respondida com isso aqui, ó. Quando nós elegemos o presidente da República, nós elegemos automaticamente com ele o vice-presidente, né? Começa assim, né? Só que eu também preciso lembrar, e é algo que vem sendo recorrentemente cobrado, que o presidente da República ele assume duas chefias, né, aqui no Brasil. Ele passa a ser o chefe de governo, assim como também passa a ser o chefe de Estado. Alguém poderia até comentar, André, Arthur, mas isso não é em qualquer país. Não. Apenas nos países que são repúblicas presidencialistas, né? Porque a gente encontra muitos países mundo afora que são repúblicas parlamentaristas. Por exemplo, hoje mesmo, lendo, né, um pouco para saber de mundo, que é sempre muito importante fazer leituras, hoje a história da Merkel toma um fim, né? Hoje, efetivamente, ela deixa de ser a primeira-ministra. Lá na Alemanha, nós temos uma república parlamentarista. A Angela Merkel, ela não era a presidente da Alemanha. O presidente da Alemanha é um camarada chamado Frank-Walter Steinmeier, para vocês terem ideia. A gente nem fala dele. Ela era a primeira-ministra. A administração, num ambiente que é parlamentarista, está na mão do parlamento. Chefe do parlamento.
E a administração nada mais do que a chefia de governo. Então perceba, numa república parlamentarista, que não é o nosso caso, você está separando a chefia de governo da chefia de Estado. A chefia de governo fica com o parlamento e a chefia de Estado vai ficar com o executivo. Porque se é uma república, tem que ter presidente. Então, o presidente seria o chefe de Estado, a figuração, a foto, representação de soberania. E a administração estaria nas mãos do parlamento. Mas como a gente vive, Michele, numa república não parlamentarista, mas sim presidencialista, tanto a representação de soberania quanto a administração estarão concentradas nas mãos de uma pessoa só, do nosso presidente da República. Ora age como chefe de governo, outrora chefe de Estado. Anotei, representação de soberania da República Federativa do Brasil. Arthur, isso aí eu nem vou escrever, cara. Isso aí é besteira, eu já sabia. Eu não tenho necessidade de anotar isso, não. Então, não precisa. Só que eu preciso que você lembre de uma coisa. De vez em quando, o presidente da República vai ter que se ausentar para exercer a chefia de Estado. Ah, mas ele sempre exerce chefia de Estado se ausentando? Não, muitas vezes a chefia de Estado acontece dentro do próprio Brasil. Mas é muito mais evidente, Robson, é muito mais evidente a gente conseguir enxergar chefia de Estado quando o presidente se ausenta, né? Tipo, vai dar aquele rolezão lá na Europa, passar por vários países, convenções internacionais, conferências da ONU, da OEA, o presidente ali agindo como chefe de Estado, ele não está na administração, ele está representando a soberania da República Federativa do Brasil. Como é que fica o Brasil? Sem administrador? Alguém vai substituí-lo? Quem substitui? O vice, aí a gente já começa a trazer essa palavrinha, ó, substituição, quem o substitui? Essa foi a minha pergunta, porque perceba, quando nós tratamos da substituição do presidente, a substituição decorre, gente, de um impedimento do presidente. O presidente não deixou de sê-lo, ele só está impedido de exercer chefia de governo, ele só está impedido de administrar, de exercer as suas funções. A substituição, por sua vez, ela não gera provimento de cargo, ela não gera provimento de cargo, ou seja, o vice-presidente continua sendo vice-presidente, assumindo apenas as funções da presidência, isso é algo temporário. O presidente da República vai voltar? E o vice-presidente vai voltar a fazer aquilo que de melhor ele sabe, tipo, nada, ele está lá para ser um bom reserva mesmo, um bom substituto. Juntos ou não, gente? Agora é engraçado, René, a história do Brasil é uma vitrine de informação. Porque se você volta à década de 60, você vai lembrar de Jânio Quadros deixando de ser presidente. Aí é vacância, é cargo vago. João Goulart sucede. Ah, tu não lembra dessa história? Foi aquela que culmina lá no golpe de 64 e tudo que você viu acontecer. Mas você pode chegar à década de 80, quando na última eleição presidencial, naquela década ainda indireta, nós tínhamos na chapa Tancredo e Sarney. Essa chapa vence, mas o Tancredo nem toma posse, ele morre antes da posse. Então você já tem uma sucessão antes da posse. Sarney já se torna presidente, ainda que na chapa fosse o vice. Eu também não lembro, Arthur. Então tu vai lembrar do segundo semestre de 1992, quando Collor, percebendo que o negócio ia ficar estranho para ele, renuncia ao cargo de presidente. Itamar sucede. Também não me lembro, Arthur. Então não é possível você não lembrar da Dilma. Dilma perde o cargo, Temer sucede. Em todos esses casos que eu contei, eu falei suceder, sucessão, diferentemente da substituição. Porque a sucessão, sim, decorre de casos de vacância, e a vacância do cargo de presidente gera provimento de cargo. Arthur, então peraí, você está querendo me dizer o seguinte, se eu tenho essa brincadeira, executivo completo, presidente e vice-presidente da República, perco o presidente, cargo de vice-presidente fica vago, o vice-presidente deixa de ser vice, não é isso, gente? E passa a ser o novo presidente da República? Então, beleza. Agora me ajuda aqui. Esse cara que era o vice, passou a ser o novo presidente da República. Ele vai ser o nosso chefe de governo ou o nosso chefe de Estado? As duas chefias estarão concentradas nas mãos dele. Concordam comigo, gente? Em determinado momento ele vai ter que se ausentar do país? Quem passa a ser o vice-presidente? Ninguém. O cargo de vice fica vago, gente. Cuidado
com o que eu estou perguntando. Eu não perguntei quem vai assumir as funções. Eu perguntei quem passa a ser o novo vice. Ninguém. O cargo de vice fica vago. Ninguém preencherá esse cargo. Claro ou não, gente? Arthur, não está claro. Então vou te explicar uma coisa. Aqueles 2 indivíduos que ali estão são do executivo. Eu sei que essa minha pergunta te fez lembrar do presidente da Câmara. Mas o presidente da Câmara, ele é um deputado federal. Ele foi eleito para o legislativo. Não tem como um cara eleito para o legislativo pular a janela e chegar no executivo por sucessão. O presidente da Câmara não vai se tornar nem presidente, nem vice-presidente. Ele só vai assumir as funções da presidência. Vai ser sempre algo temporário. Estou sendo claro, gente? O cargo de vice vai ficar vago. Você vai contar com o presidente da Câmara em vários momentos. Você vai poder contar com o presidente do Senado em vários outros momentos. Fux, presidente do Supremo, também terá a oportunidade de exercer a chefia de governo. Mas todos esses exercendo por meio da substituição. Ninguém sucede. Fica assim. Eu sei, André, que já tem gente querendo perguntar, Arthur, mas se esse cara morrer também? Calma, daqui a pouco a gente mata ele. Ah, não agora. Antes de tornar vago os 2 cargos, eu preciso lançar mais uma anotação no teu caderno. Anota isso aqui, ó. Cadeia sucessória presidencial, todo mundo conhece, todo mundo sabe a ordem. Gente, você está percebendo que a nossa aula hoje aqui, essa sua turma, é uma turma que eu quero que seja diferente, cara. Eu não quero que você esteja aqui aprendendo, mas sim aparando arestas de coisas que vocês já viram. Porque eu sei que tudo isso aqui vocês já viram. É importante lembrarmos que, presidente da Câmara dos Deputados está nessa lista, presidente do Senado está nessa lista. Presidente do STF está nessa lista. Mas cuidado, esses aqui sempre e apenas substituem. Gente, ninguém aqui sucede. Ainda que você chame de cadeia sucessória, ninguém sucede. E, pessoal, isso tem toda a lógica, Letícia, porque esses 2 primeiros, eles foram eleitos para o legislativo. Não tem como um cara eleito para o legislativo chegar no executivo se não por eleição. Não tem como suceder. Esse terceiro aqui, Renê, pior ainda, irmão, porque nem cargo eletivo ele tem, ele é um magistrado, ele é ministro do Supremo. E para quem já começou a estudar aqueles pontos do nosso edital anterior, mas eu acredito que não mude, aqueles pontos que a gente não gosta de estudar, Poder Judiciário, o artigo 95, parágrafo único da nossa Constituição, traz as vedações aos magistrados. Uma das vedações, o magistrado não poder exercer atividade político-partidária. Magistrado não pode ter filiação partidária. E por não poder ter filiação partidária, magistrado não pode ter cargo eletivo, porque para ter cargo eletivo tem que ter filiação partidária. Enquanto ele for ministro do Supremo, ele não pode ter filiação partidária. O máximo que ele fará é exercer as funções da presidência. Mas se tornar presidente, não dá não. Ninguém aqui sucede. Eu fui claro, gente? Sucessão nunca. Nunca. Até porque, André, vamos matar. Se esse cara que era vice e passou a ser o novo presidente morrer, deixar o cargo vago também, o que vai acontecer, gente? Olha como é que vocês já viram isso. O que vai acontecer? Se eu perdi o presidente, perdi o vice, obrigatoriamente eu terei a necessidade do acontecimento de uma nova... Porque se fosse sucessão, era só trazer o cara do executivo, do legislativo para cá e pô, toca aí a vida, vai embora. Se tem nova eleição, é porque a gente vai ter a necessidade de recompor o executivo. Está percebendo? O Temer. Então, na aula, eu vou falar disso amanhã. Cara, amanhã vocês não podem deixar de vir. Eu não sei se vocês perceberam, eu não vim aqui para trabalhar a cronologia da Constituição. Não quero perder tempo com vocês com fundamentos da República Federativa do Brasil, Sociedade Plu. Isso aí tu estuda sozinho. Eu não quero perder tempo com assunto basicão.
Eu prefiro usar o nosso tempo, que é precioso, com assuntos mais detalhistas, assuntos mais criteriosos, assuntos que exigem mais de nós, a gente tem que estar aqui. Até que vocês têm aí no portal de alunos de vocês apostila de todos os tópicos. Aí tem coisa que você consegue ler e trazer aqui para a gente trocar ideia. Mas amanhã eu vou falar sobre responsabilidade do presidente. A gente vai falar, sim, que o tema